Senhoras e senhores, boa noite. Com grande satisfação estamos reunidos na noite de hoje, dia 4 de abril de 2022, por meio desta plataforma virtual para darmos início oficial, de forma remota, à nossa 32ª Semana Acadêmica da Matemática, oferecida pelo Departamento de Matemática da Universidade Estadual de Maringá. Saudamos as autoridades compondo a mesa de honra virtual, a professora doutora Alexandra Abdala Couzin, pró-reitora de ensino, representando a reitoria da universidade, a professora doutora Lilian Akemi Cato, diretora do Centro de Ciências Exatas, ao professor doutor Ednei Aparecido Santulo Júnior, coordenador do curso de matemática. Saudamos ainda as demais autoridades que se fazem presentes nessa solenidade de abertura, de forma especial aos professores do departamento, aos funcionários e acadêmicos do departamento, professores da rede básica de ensino e todos os demais participantes que nos acompanham. A Semana da Matemática é um evento tradicional do Departamento de Matemática e teve sua primeira edição em 1982. Em sua normalidade, este evento ocorre de forma presencial, mas diante das diversas incertezas causadas pelo cenário pandêmico, a 32ª Semana Acadêmica está sendo oferecida em formato parcialmente presencial e parcialmente remoto, visando a segurança de todos os envolvidos neste importante evento. Além das condições já destacadas, observamos ainda um momento onde a ciência, de modo geral, tem sofrido perseguições e ataques oriundos de diversas direções, atingindo diretamente a universidade e todos aqui envolvidos. Mesmo neste momento, em que a pesquisa e ensino têm mostrado grande valor no enfrentamento de crises recentes, os ataques não cessam. O fato de estarmos aqui, em mais um ano, realizando um evento cujo objetivo principal é divulgar a ciência, divulgar a extensão, divulgar o ensino, interagir com professores e pesquisadores de diversos locais na troca de experiência e conhecimento técnico, mostra a resistência e resiliência de todos nós. Mais do que isso, mostra o esforço do corpo técnico e acadêmico deste curso em superar mais uma crise. Nossa semana acadêmica contará com palestras, minicursos, comunicações, exposições que contribuem, além da divulgação da produção, na formação complementar dos nossos alunos. Em sequência à solenidade, com muita alegria, eu convido agora para fazer uso da palavra, começaremos aqui o professor Dr. Ednei Aparecido Santulo, já mencionado, coordenador do curso de matemática e presidente da comissão organizadora deste evento. Por favor, Ednei. Olá, boa noite a todas e todos. É um grande prazer, uma grande satisfação estar na abertura de mais uma Semana da Matemática, um evento tão tradicional do nosso departamento, né? Sempre pensado com muito cuidado para os nossos alunos, especialmente, mas também para a comunidade externa. É uma grande responsabilidade, né? Que eu compartilho com todos os membros da nossa comissão organizadora, então, que é a professora Patrícia, a professora Maria Lenice, minha adjunta, a professora Josiane, a professora Sandra, a professora Mariana, o próprio professor Emerson, que acabou de falar agora, e vários alunos dos nossos programas, do PET, do PIBID e do Residência Pedagógica, que são programas que enriquecem demais também a formação dos nossos alunos. A gente percebe isso de forma muito clara, né? Também aproveitar e agradecer a colaboração da exposição matemativa, coordenada pelo Eduardo, que ela está expondo no térreo e no primeiro andar do departamento, enquanto está tendo as atividades. Então, durante o dia são presenciais, e isso também traz uma outra dimensão, né, para o modo como a gente vê a matemática. E eu sempre digo que eu vejo esse evento como a oportunidade de vocês, né, se reapaixonarem pela matemática, redescobrirem a matemática, né, sair daquela tensão de estudar pensando somente nas provas, né, em tirar nota, porque isso é uma coisa que é necessário para a gente ter uma noção do quanto o aluno está aprendendo, mas, por outro lado, isso também corrompe, de certa forma, o aprendizado do aluno, né? Ele fica tão tenso que ele vai ter que fazer uma prova
e vai ter que saber sobre o que ele vai ter que saber para aquela prova, que ele acaba não pensando no principal, que é aprender com gosto aquelas coisas, né, desenvolver a sua curiosidade de maneira mais natural. Então, desejo que tenhamos todos um ótimo evento. Agradecer também a Regina da Secretaria, que também faz parte da comissão e sempre trabalha muito para boa realização da Semana de Matemática. Se eu esqueci o nome de alguém, eu peço já desculpas, acontece, não foi nada pensado assim, tá bom? Muito obrigado a todos e um ótimo evento a todos. Muito obrigado, professor Ednei. Bom, neste momento, o professor Marcos ainda não se encontra presente, então pedimos uso da palavra à diretora de Centro de Ciências Exatas, a professora doutora Lilian Akemi-Kato. Por favor, Lilian. Obrigada, Emerson. O Marcos acabou de entrar, O Marcão entrou, hein? Acabou de entrar. Quer seguir a ordem aí? Tá à vontade. Não, vamos começar com você, Lilian, e depois a gente retoma o Marcos, tudo bem? Então tá bom. Obrigada, Marcos, passei na sua frente, tá? Muito boa noite às autoridades aqui nominadas, aos professores, aos acadêmicos, aos convidados, aos visitantes. É um prazer imenso, né, poder fazer parte novamente dessa semana acadêmica, mais uma semana, que durante todo esse momento de pandemia que nós enfrentamos ao longo desses 2 anos, né, nunca a gente deixou de fazer esse evento. E o Emerson, acho que falou todas as palavras que nomeiam esse evento, esse momento e todo esse período que a gente passou, né? A resistência e a resiliência, né? Então, a pandemia fez com que nós testássemos as nossas resistências, mas para além de testar as nossas resistências em todos os aspectos, emocional, físico, financeiro, intelectual, de saúde, né, fez com que nós tornássemos também mais humano, porque ser resistente não significa ser forte, ser bravo, ser violento, ser agressivo, né? Ser resistente também significa ser humano, saber olhar para o outro e saber olhar para nós. É isso que a ciência tem nos mostrado e que tem feito com que a gente vencesse cada dia novos desafios. Hoje eu fiquei muito contente quando eu cheguei no CCE e eu vi a exposição da Matemativa lá no térreo do Bloco F67. Quanto tempo, que saudade de ver aqueles materiais, aquela exposição ali disposta. O Eduardo também estava super feliz, achei muito legal. Então, aos poucos, a gente vai retomando, mas não como era antes, porque nós somos diferentes, nós somos outros, né? Mais humanos, mais corajosos, e isso que a gente precisa para vencer todas as dificuldades. Uma delas é fazer um curso de graduação, qualquer que ele seja. E a matemática em particular, a gente sabe que é um bom modelo de resistência. Que bom que a gente resiste, que bom que a gente aprende a ser humano, que a gente aprende a ser feliz fazendo matemática. E a Semana da Matemática, acho que é o momento em que a gente consegue mostrar para os nossos colegas, mostrar para o nosso departamento, para a nossa comunidade, tudo aquilo que nos faz amar essa profissão, tudo aquilo que faz com que a matemática se torne cada vez mais presente dentro da gente, né? Então, seja no processo da licenciatura, porque matemática é ensinar e matemática é aprender, seja no processo do bacharelado, em que novas teorias, né, são estudadas, novos teoremas são demonstrados, e isso, a cada momento, a cada dia, faz com que a ciência consiga progredir. Porque quando a gente fala em ciência, a gente está falando de cada um de nós, cada um que estuda, cada um que lê, cada um que respeita o colega, cada um que pensa na nossa contribuição para um mundo melhor. Então, que essa semana seja uma semana assim, de muita esperança para todos, que a gente se motive cada vez mais a estudar, cada vez mais a partilhar nossos conhecimentos. Agradeço aqui ao nosso palestrante, que gentilmente, né, aceitou participar da nossa semana. Que pena que não podemos nos abraçar,
fisicamente, mas que bom que por conta dessa oportunidade, desse momento, né, que a tecnologia nos permite, a gente pode estar aqui tendo essa oportunidade de conversar, ainda que virtualmente, com o Felipe, né, que vai poder dar essa palestra para a gente, e com isso a gente vai aprendendo. Então, que sejam momentos ilimitados de aprendizagem, de convivência e de interação. Então, uma ótima semana para todos, que a gente possa se encontrar aí nos minicursos, nos corredores, e aproveitem bastante, gente, porque quando eu era aluna acadêmica do curso de matemática, eu participei de todas as semanas, adorava, organizava também, e quando fui coordenadora também, organizei semanas, e eu acho que é uma das coisas mais gostosas que a gente tem dentro do curso. Então, parabéns à comissão organizadora, que não mediu esforços para fazer esse evento. E, assim, parece que é simples organizar uma semana, né? Ainda mais falando que não vai ser presencial, mas já faz mais de 2 meses que o Ednei está conversando comigo sobre a organização da semana, como que a gente pode fazer isso, como que a gente pode fazer aquilo. Então, só para vocês terem uma ideia de que a semana, ela é pensada com muita antecedência, né? Pelo carinho que a gente tem pela organização da semana, que o departamento sempre teve pela organização da semana. Então, aproveite, porque a semana é para vocês e toda de vocês. Parabéns, gente. Obrigada. Muito obrigado, professora Lilian. Prazer ouvir suas palavras. Retomando a ordem da previamente estabelecida, neste momento, pedimos o uso da palavra ao professor Dr. Marcos Roberto Teixeira Primo, chefe do nosso departamento. Professor Marcos, a palavra é sua. Gente, obrigado. Peço desculpa, porque eu fui ao UEM, aí cheguei na UEM, estava sem... Aí eu voltei correndo para casa, mas o trânsito não favoreceu. Tirando isso, eu gostaria de parabenizar muito a comissão organizadora, o Ednei, o Emerson, a Patrícia, o nominal os que eu conversei hoje ao longo do dia aí, né? A gente sabe que não é fácil organizar uma semana, ainda mais apesar de já estar passando, graças a Deus, essa pandemia, mas ainda não é fácil. A gente sabe que as dificuldades triplicam, tá certo? Agradecer a Lilian e a professora Alexandra que está aí pelo apoio. Isso é muito importante para a gente. E a parte boa é que as duas são a chefe de centro, diretor de centro, e a pró-reitora são do nosso departamento. Isso, de uma certa forma, ajuda bastante, tá certo? Então, agradecer as duas. E agradecer o Felipe que está aí, que é o nosso primeiro palestrante, desejar para ele uma ótima palestra, que tudo transcorra bem. Foi bom hoje no departamento ver os minicursos presenciais. Parece que a vida está começando a voltar ao normal. Isso é muito bom. A decisão da comissão foi muito boa de manter os minicursos no período da tarde de forma presencial. Isso é bom que os alunos começam a conversar uma turma com outra turma, que a gente começando agora, tá certo? A decisão de fazer à noite de forma remota também foi acertada. A gente sabe que ainda está passando, mas não passou ainda, tá certo? Então isso foi parabenizo a comissão pelo esforço. Virtualmente pode parecer que não, até pelo que eu sofri, é muito mais difícil do que você organizar presencialmente, tá certo? Questão de número de participantes, como vai ser feito isso. Então, de novo, parabenizar e desejo aos acadêmicos agora, né? Aproveitem bem. São momentos únicos que a gente tem ao longo da nossa graduação de conhecer professores de outras instituições. A comissão organizadora, nesse ponto, pensa direitinho áreas, fazer uma palestra dessa área, uma palestra de outra área. Então, é bom a gente estar voltando meio presencial, meio remoto, mas
dá um alento para a gente, né, que vive na ciência, e a ciência tão sofrida nesses últimos anos, mas somos persistentes e perseverantes, certo? Então, parabéns a todos e desejo uma ótima semana para todos, que todos aproveitem muito os palestrantes que foram selecionados a dedo aí pela comissão. Parabéns. Muito obrigado, professor Marcos. Bom, por fim, passamos a palavra para a reitora de ensino, representando a reitoria, a professora doutora Alexandra Dalla Cousin. Professora Alexandra, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada. Deixa eu só arrumar aqui meu computador que está... Um momentinho só, pessoal. Eu queria agradecer, né? Boa noite a todos e todas, né? Queria agradecer por estar aqui presente. O ano que vem provavelmente estarei participando, mas como professora, mas hoje eu gostaria de falar também das duas formas, né? Então, eu externo meus cumprimentos aos membros dessa mesa, né, o professor Marcos, a professora Lilian, o professor Emerson, e todos que foram nominados. E representando o magnífico reitor, o professor Dr. Júlio César Damasceno, eu quero também apresentar os cumprimentos em nome da Universidade Estadual de Maringá, os membros da comissão organizadora, a coordenação do curso, professora Dinei e professora Helenice, ao departamento de matemática, que agora está representado pelo professor Marcos e o professor Emerson, agradecer ao professor Felipe, que vai dar a palestra de abertura, e todos os professores presentes, os acadêmicos e todos os convidados que estão participando deste encontro. Eu vou confessar para vocês que eu fiquei, de certa forma, honrada, mas, ao mesmo tempo, apreensiva, né, para ser convidada a fazer parte dessa abertura. Claro que, como professora do Departamento de Matemática e, ao mesmo tempo, estando na Pró-Reitoria de Ensino, então, essa apreensão, ela, de certa forma, me veio durante esses dias. Eu devo relatar que diversas narrativas me passaram pela cabeça para eu falar aqui hoje, né? Entretanto, eu lembrei-me de uma, e se vocês me permitam, eu vou partilhar, né? Que foi quando eu estava cursando meu doutorado, a temática ela tinha um forte viés histórico, né? E, para minha surpresa, o primeiro livro que o meu orientador solicitou que eu lesse foi Que é História, é de um historiador chamado Carr. Uma dessas suas passagens nesse livro, né, ele nos diz que o passado é inteligível para nós somente à luz do presente. Só podemos compreender completamente o presente à luz do passado. Esta é a dupla função da história. Imaginem vocês como isso foi uma surpresa para uma pessoa que tinha toda a sua formação matemática e passei a adentrar nessa ciência maravilhosa que é a história. Mas acredite que isso foi um elo inspirador e referencial para todo o meu trabalho. Portanto, esse encontro ele é muito especial para mim particularmente, porque foi por meio da história que eu pude construir vários diálogos. E neles sempre observo o quanto o Departamento de Matemática está no meu DNA e dentro da UEM. Então, portanto, a solenidade de abertura de um evento como esse, ele constitui um momento privilegiado, no qual é possível direcionar o nosso olhar para o passado, para o presente e para o futuro. Nós devemos olhar o passado como um referencial, um caminho percorrido, com experiência adquirida, com o respeito e reconhecimento do trabalho realizado e compromissos assumidos pelos que nos precederam. Corroborando isso, não se começa uma instituição do zero. O
O olhar para o retrovisor da história da instituição é tarefa obrigatória para todos nós, professores, alunos e servidores. Buscamos no passado referências, aprendizados, no presente, com os pés no chão, o sentido da realidade, mas o desejo otimista e esperançoso de projetar um futuro compatível com os sonhos e as aspirações da sociedade. E nós também. Como representantes dessa instituição, que damos a ela energia vital e diária de construção e transformação das realidades sociais, políticas e econômicas. Que tenhamos êxitos no desejo de que nossa universidade possa, a cada dia, ser uma universidade mais autônoma, uma universidade orgulhosamente pública e gratuita, a serviço de toda a sociedade paranaense e brasileira. É isso que pensa, e eu aqui sou apenas uma porta-voz à Universidade Estadual de Maringá. Acredito relevante e de fundamental importância esse evento num novo formato, virtual e presencial, o qual nos proporciona encontros, reflexões e debates sobre nossos compromissos para com a educação pública de formação docente, de pesquisa em todos os níveis educacionais. Um período de excepcionalidade, em que ainda estamos vivenciando, por conta da pandemia da Covid-19. Então, é importante que pensemos que isso ainda não terminou. Essa pandemia, iniciada há mais de 2 anos, ela já vitimou tristemente mais de 660 mil pessoas e famílias em nosso país. Então, eu não poderia deixar de expressar a minha tristeza, né? A minha tristeza do que nós vivenciamos. Não poderia expressar que a atual conjuntura nos deixa muitas vezes hesitantes sobre o futuro da educação brasileira, principalmente nesse período em que governos dos diversos níveis, eles tentam solapar as instituições públicas de ensino por meio de diversas ações e falsas declarações sobre os nossos trabalhos desenvolvidos dentro da nossa instituição e de todas as instituições públicas desse país. Mas é também um tempo em que nossa resistência deve ser incansavelmente constante. Sabemos que as árvores cujas raízes sejam robustas e estejam bem fixadas à terra, elas conseguem sobreviver às intempéries climáticas. Em nosso curso, as raízes são o projeto pedagógico, e se idealizado com princípio, meio e fim, ele não sofrerá qualquer abalo. E eu tenho, assim, muito orgulho e confiança nos professores e no departamento que aprovou o projeto pedagógico, os professores Ednei e Maria Helenice à frente desse curso, e todo o departamento é imbuído, né, de dar o melhor para vocês que estão iniciando, para vocês que estão terminando e para vocês que estão num período transitório do curso. Da raiz surge o tronco, e quanto mais fortes são as raízes, mais forte é o tronco. Nessa metáfora, quem representa o tronco em nosso curso, acredito ser a coordenação do curso e o departamento, que são os alicerces. Precisamos cuidar bem desse tronco, para que dele possam surgir galhos fortes, onde cada ramo representa os atores envolvidos no processo educativo, os professores, os alunos e os funcionários. Dentre esses ramos, um é o professor, que exerce um papel fundamental nessa árvore, cuja principal finalidade são os alunos, que às vezes são ramos, às vezes são flores e às vezes são frutos, mas nunca, jamais espinhos. Qualquer que seja a sua função na árvore,
é preciso que os ramos que o sustentam estejam atentos para verificar as condições de cada um, para que possam obter os melhores resultados, para que possam progredir nas aprendizagens escolares, para que tenham oportunidades de crescimento. Todos nós temos consciência de que sempre há algo novo a oferecer, sempre há algo a aprender, e por isso estamos novamente aqui, para participar e debater ideias que nos permitam fazer a reflexão de modo que a nossa prática pedagógica, a nossa pesquisa esteja cada dia mais alicerçada, e para que nosso departamento seja um verdadeiro espaço educativo e de crescimento. Então, eu desejo que essa 32ª Semana da Matemática, vocês possam sair dela com contribuições importantes para melhorarmos a qualidade do nosso curso, no sentido de que nossa árvore tenha sempre folhas verdejantes, flores perfumadas e frutos saborosos, sinal de que foi plantada em terreno fértil e zelada por todos nós. Um excelente evento para cada um de vocês e muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado, professora Alexandra. Obrigado às autoridades da mesa, e com a fala da professora Alexandra, fazemos nossa mesa de honra virtual, damos encerramento à solenidade de abertura e convidamos as autoridades a continuarem assistindo ao nosso evento, que se inicia com a palestra que será proferida pelo professor Dr. Felipe Delfini Caetano Fidalgo. Com muita satisfação, apresento o professor Felipe, que é professor do Departamento de Matemática do Centro Tecnológico de Ciências Exatas, da Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Blumenau. Ele é doutor em Matemática Aplicada pela Universidade de Campinas, possui experiência e interesse de pesquisa em geometria de distâncias e aplicações, tais como conformação molecular, localização de redes de sensores, robótica e outros, e em álgebras geométricas e aplicações. Possui mestrado em matemática aplicada também pela Unicamp, com estudo de algoritmos em bioinformática e matemática da computação e graduação em licenciatura pela Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, Unesp. Atualmente, ele também é subcoordenador regional da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, com mandato de julho de 2020 até junho deste ano, se eu não falei nada de errado. Bom, professor Felipe, é um enorme prazer tê-lo aqui, e agora deixamos você à vontade para dar início à sua palestra, se quiser projetar os slides, agora o tempo é seu. Ok, deixa eu projetar os meus slides aqui antes de falar qualquer coisa, para ver se está funcionando bonitinho. Perfeito. Foi bonitinho, né? Tá tudo perfeito. Certinho, né? Tudo certinho, Felipe. Tudo certo. Ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Então tá bom. Beleza. Qualquer problema, por favor, me avisem, tá? É claro que eu gostaria de estar presencialmente nessa terra maravilhosa, da Terra Roxa, que é Maringá. Eu gosto muito do norte do Paraná, porque me sinto em casa. Eu sou do Noroeste Paulista, e então a gente tem uma sinergia com o norte do Paraná muito grande aí, né? Temos praticamente a mesma cultura. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite feito pelo Emerson, deixa eu ver o nome aqui, meu Deus. Patrícia. Pela Patrícia. Isso. Muito obrigado, Emerson, me socorreu aí. Porque, por ter me convidado para estar fazendo uma fala, e pela responsabilidade
de dar a palestra de abertura. Né? Palestra de abertura é sempre uma responsabilidade muito grande. Eu louvo aí os grandes anos que a UEM tem contribuído com a matemática nacional. Tenho grandes colegas e grandes amigos que ou são professores da UEM ou são egressos da matemática da UEM em algum nível, seja graduação, seja pós-graduação. A matemática da UEM é renome há muitos anos no Brasil. Então, realmente é um grande prazer. E eu tenho até que horas, gente? Quanto tempo exatamente para eu me programar? Até umas 8h45? 8h45 era o que estava previsto, mas se de repente você precisar de uns minutinhos a mais, não tem problema. Tá, então eu vou tentar parar 8h30, porque às vezes tem alguma pergunta, alguém quer falar alguma coisa. Tranquilo. Pode ser? Claro, perfeito. Beleza, que aí não atrasa o coffee break, né? Coffee break. Espero que o ano que vem vocês consigam fazer esse evento com coffee break real, né? Conseguiremos. É isso aí. É um prazer também ver colegas que estarão ministrando palestras, mini-cursos, pessoas com quem tive já vivência na minha carreira. Bom, eu vou falar sobre álgebras geométricas, que é um dos temas que me interessa na pesquisa, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista das aplicações. Esse tema me interessa bastante. E, apesar de ele não ser um tema que se iniciou recentemente, eu vou falar um pouquinho de que esse tema renasceu recentemente, porque ele ficou um tempão na geladeira, e agora, aí nos anos 70 para cá, 80, principalmente agora nos anos 2000, esse tema veio com muita força. Em alguns círculos matemáticos e principalmente do ponto de vista das aplicações, né? Eles descobriram muitas aplicações e outras aplicações têm sido descobertas. Mas não adianta nada eu dizer para vocês simplesmente o que é uma álgebra geométrica ou quais são as aplicações de álgebra geométrica sem que a gente comece com uma revisão histórica. Desde lá de muito tempo atrás, quando essas duas coisas não faziam sentido de serem faladas na mesma frase. Quando nós tínhamos a geometria, primeiramente, separada da álgebra. Quando a gente fala álgebra geométrica, que já dizendo é diferente da geometria algébrica, tá? Sei que tem alguns colegas que vão falar de geometria algébrica e durante a semana, que é um tema muito legal também, o estudo das curvas algébricas. Sei que a UEM tem tem um grupo aí que estuda geometria algébrica, mas álgebras geométricas elas não têm a ver necessariamente com a geometria algébrica. Então, vamos começar bem lá de trás, só para dizer que as imagens que eu peguei são todas da internet, só para dar o crédito, tá bom? Só para não ter problemas com copyright. Tá? Peguei na internet e algumas são meio que tem uma licença poética, tipo essa do Euclides desenhando com a linguinha para fora, né? Bom, só quem desenha com a linguinha para fora sabe o que é esse sentimento de você olhar para isso e falar, nossa, como eu me vejo no Euclides. Enfim. A geometria, ela nasce antes da gente começar a escrever. Porque antes da gente começar a escrever, o Homo sapiens já falava. Já falava não, já se expressava e já pensava, óbvio. Né? O Homo sapiens já pensava e já resolvia problemas, mesmo que nós não escrevêssemos de alguma forma. Então, nos últimos 6 milênios, o homem conseguiu colocar os seus registros e os seus pensamentos organizados de uma determinada maneira que isso ficasse
permanentemente para que as gerações seguintes pudessem ter acesso, e isso vem com a escrita. Então, eu vou começar falando, já pegando aí o que disse a professora Alexandra sobre a história, né? Eu vou começar com dois historiadores, Heródoto de Halicarnasso e Aristóteles de Estagira. Eles foram, digamos assim, os primeiros, de acordo com alguns livros de história da matemática, que falaram sobre a maneira como eles pensavam a geometria, né? Então, a geometria é assim, a geometria é assado. Então, Heródoto acreditava que a geometria tinha começado no Egito e surgido de uma necessidade de um problema real, ou seja, de uma aplicação, né? Então, a geometria nasce na matemática aplicada, vamos dizer assim, de você precisar medir a terra sempre que havia alguma inundação, principalmente do rio Nilo. Quem já morou às margens de algum rio, como ocorre aqui em Blumenau, sabe que tem tempos de cheia e às vezes até de enchente, e tem tempos de seca e o rio vai subindo e descendo. E quando o rio subia, muitas das vezes você não sabia até onde ia a propriedade de quem e tudo mais. Então, havia um estudo de agrimensura que fazia as marcações novamente dos limites territoriais. Já o Aristóteles, ele achava que a existência no Egito de uma classe sacerdotal tinha conduzido ao estudo da geometria, ou seja, o Aristóteles achava que a geometria teria nascido no Egito por causa de uma certa religiosidade, que depois nós vemos também Pitágoras e a escola pitagórica, que olha para a geometria de um ponto de vista quase que espiritual ou de um ponto de vista metafísico. Então, Heródoto acreditava que era algo que vinha da prática, e o Aristóteles acreditava que era algo que vinha da religiosidade. Quem é que foi o primeiro que afastou essas influências e disse assim, vamos lá, a geometria, ela é conhecimento, independentemente do que ela surgiu ou para que se utilizam dela, ela é conhecimento e a gente precisa sistematizar a geometria, fazer uma determinada enciclopédia sobre o conhecimento até então de geometria, e isso foi feito por Euclides de Alexandria, que deu origem à famosa geometria euclidiana, que é a geometria que nós ensinamos nas escolas. É a geometria que vocês, alunos da matemática, aprendem assim que vocês entram no curso de matemática, ou um pouquinho depois, enfim, vocês aprendem a primeira geometria em geral que vocês aprendem, seja do ponto de vista cartesiano, analítico, ou do ponto de vista dos postulados em si, né? Mas foi o Euclides que sistematizou isso no seu livro Elementos de Euclides. E ele construiu a sua geometria a partir de 5 postulados principais e algumas definições e outras noções comuns. Então, a geometria, ela ganha, digamos assim, o seu start como uma área de estudo ali com Euclides de Alexandria. E isso vai crescendo, né? Se você estudar na disciplina de História da Matemática, você vai ver que depois, na Grécia, isso se expande de maneira muito interessante, de modo que matemática e geometria sejam duas coisas quase que indissociáveis na matemática helênica. Bom, e a álgebra? A álgebra também, ela começa com os elementos de Euclides, só que os elementos de Euclides, ele estuda a geometria utilizando uma determinada linguagem algébrica. Então, nós não podemos dizer que ali ele fazia álgebra por si só, mas ele utilizava um pouco de aritmética,
conceitos aritméticos ali para poder resolver problemas geométricos. Isso é presente na obra do Euclides. Só que a gente tem babilônicos, egípcios, chineses e hindus, até entre a Antiguidade Clássica e o século XIX, para eles, incluindo Euclides, álgebra era quase que sinônimo de resolução de equações polinomiais de graus menores ou iguais a 4. Depois de Euclides, a gente tem Diofanto de Alexandria, que é considerado um dos pais da álgebra, ou pelo menos o pai grego da álgebra. Ele é comparado, de certo modo, a Euclides, porque ele deu grandes contribuições na obra aritmética, quando ele fala de balanceamento de equações, lei do cancelamento, exponenciação negativa, lei dos expoentes, a operação com coeficientes negativos, entre outras coisas que a gente usa hoje, né? E é claro que ele não fazia isso do modo como nós fazemos hoje, até porque a maneira como ele descrevia a matemática era diferente da maneira como nós descrevemos a matemática hoje em dia, a matemática, digamos assim, pós-moderna. Bom, depois do Diofanto, a gente entra entre os séculos 9 e 15 depois de Cristo. A álgebra ela ganha uma grande expressão do ponto de vista prático para o comércio. Problemas que vêm do comércio. Até hoje a matemática é muito utilizada no comércio. Haja visto os problemas de logística que nós resolvemos na matemática aplicada, que são fundamentais para a otimização dos custos e lucros de muitas empresas de comércio. E ainda mais hoje que nós compramos de casa, o volume de coisas que transitam, de mercadorias que transitam nos modais logísticos é muito grande. Mas o grande expoente foi o erudito persa Al-Khwarizmi. Foi do nome dele que a palavra algoritmo e que a palavra algarismo, essas duas palavras, algoritmo e algarismo, elas nascem com inspiração no nome do Al-Khwarizmi. E ele é quem cunha a palavra álgebra. Em 820, no livro Al-Jabr wal-Maqbala, o meu árabe tem um acento boliviano, tá? Por isso que tem um sotaque meio boliviano, por isso que eu não falo muito direito. Al-Jabr wal-Maqbala. Al-Jabr denotava o movimento de um termo negativo de uma equação para o outro membro, de modo que ele ficasse positivo, né, que nós fazemos até hoje. E Al-Muqabala se referia ao cancelamento de termos positivos. Então, de certo modo, é um pouco dessa coisa que a gente faz ainda hoje quando resolve equações e inequações e trabalha com esse desenvolvimento algébrico de expressões matemáticas. Então, o termo álgebra, ele nasce aqui com esse termo álgebra. Bom, já no final da Idade Média, início da Renascença, a gente tem aquela coisa que eu comentei da preocupação de resolver equações polinomiais analiticamente. Então, dada uma equação polinomial, será que existe algum método para resolver esta equação polinomial analiticamente através de uma forma fechada? E muitos matemáticos ali, principalmente a escola italiana, se concentrou nesse problema. Então, nós vemos, por exemplo, é claro, a gente sabe hoje que não existe para qualquer equação, não é para qualquer equação que você consegue essa fórmula. Nós sabemos muito mais. Depois vem todo o desenvolvimento da teoria de Galois, todo o desenvolvimento do próprio estudo dos anéis de polinômios e das raízes e tudo mais. Mas isso é posterior. Naquela época,
eles pegavam um tipo de equação e tentavam resolver. E foi isso que fez o Niccolò Fontana e o Tartaglia, o Scipione del Ferro e o Tartaglia, né? Então é este aqui e este aqui. Eles conseguiram resolver esta equação cúbica utilizando radicais. Então, uma das soluções dessa equação cúbica é dada por essa expressão. Daí você vê a famosa, em termos bem formais, a talaricagem matemática já existia naquela época, em termos bem formais, né? A talaricagem matemática. O Tartaglia mostrou isso para o Cardano, de modo que o Cardano falou, não, que legal, não vou publicar, não, dizem as más línguas históricas. E ele publicou isso imediatamente na sua A Grande Arte, em 1545, ele chama de Grande Arte, a álgebra, e essa forma que foi descoberta pelo Del Ferro, ela ficou conhecida, e ela é conhecida até hoje, que nós estudamos nos nossos cursos de matemática, como fórmula de Cardano. Mas, na verdade, ela deve-se ao Del Ferro e o Tartaglia. Mas eu quero falar um pouquinho desse senhor cavanhacudo, chamado Raffaele Bombelli, que em 1572 publicou o livro Álgebra. E neste livro, veja que o nome se consolidou realmente, o nome dado depois do trabalho do Al-Khwarizmi se consolida. E ele desmistifica a ideia perpetuada por séculos de que não existiam raízes quadradas de números negativos. E assim, outras pessoas já haviam, tem um livro muito interessante, chama An Imaginary Tale, ou Um Conto Imaginário, que é sobre a história dos números imaginários. É muito interessante esse livro, recomendo que vocês leiam. Você vê pessoas que trabalhavam com a ideia de raízes de números negativos, e eles eram considerados praticamente párias científicos, párias matemáticos, né? As pessoas olhavam aquilo, meu Deus, herege, queima na fogueira, né? Pega a santa fogueira de Galileu e queima este herege que está trabalhando com isso, né? Mas ainda assim, algumas pessoas, dentre elas o próprio Raffaele Bombelli, trabalhava com esses números, bom, para ver no que vai dar. E ele desmistificou isso, sabe aquela coisa, tá vendo? Vocês estão com medo, seus reacionários, vocês têm medo daquilo que vocês não conhecem, mas se você for a fundo, você pode conhecer um pouco melhor. Veja, ele olhou para esta equação e ele já sabia que esta equação cúbica tinha 3 soluções, 4 e menos 2 mais ou menos 3. Ele utilizou a fórmula de Cardano, que não era do Cardano, aquela fórmula que nós vimos anteriormente. Eu estou preservando o nome clássico, mas dando o ponto de vista histórico de quem de verdade descobriu a fórmula. E você encontra aqui a raiz quadrada de menos 121. Então, ele fala, bom, temos um paradoxo. Qual é o paradoxo? Não existe esse tipo de coisa, esse tipo de quantidade, ela não existe. Entretanto, esta equação que é resolvida desta forma tem números reais e mais, números inteiros como raízes, como soluções para a equação. Bom, então ele foi estudar, porque se tem um paradoxo, vamos de fato ver se era um paradoxo, e ele vê que aquilo não era um paradoxo. Ele começa então os rudimentos do que nós temos, do que nós conhecemos hoje como álgebra dos números complexos. Então ele desenvolve algumas regras para fazer conta com a raiz de menos 1, e aí a gente vê brotar os números complexos. Bom, esse número aqui monstruoso, que muitos olhariam assim como uma coisa indecente, sabe? Isso aí só pode passar de madrugada, né? Não pode passar isso na televisão às 2 da tarde, na sessão da tarde. Não, isso não era indecente, porque isso daqui é exatamente 4, quando você calcula
utilizando essa álgebra especial de números malditos e imaginários que muitos acreditavam à época. Bom, eu falei muito da álgebra, claro, porque eu vou puxar o peixe para minha sardinha. Falei um pouco da geometria, que foi muito usada, mas de certo modo ficou estática. A álgebra ela foi se desenvolvendo, meio que batendo a cabeça nas paredes para encontrar seu caminho. A geometria ficou muito bem consolidada durante séculos. E aí nós temos dois nomes matemáticos que eu quero ressaltar, que são François Viète e René Descartes, da escola francesa, bem no período da Renascença, final da Idade Média, começo da Ilustração, quando as pessoas voltaram a pensar fora dos mosteiros e principalmente nas universidades. Viva por isso, o Brasil não regredirá e nós continuaremos pensando dentro das universidades e não dentro dos mosteiros. Afinal, a gente não precisa de 1 quilo de ouro, esse monte de coisa. Enfim, vocês entenderam o que eu estou falando. O uso da notação simbólica que a gente usa na álgebra hoje, né? Quando a gente vai lidar com álgebra, a gente faz A vezes B ao quadrado. Isso é tudo símbolo. Essa coisa de simbologia nasceu com o trabalho do Viète, no seu trabalho Introduction to the Analytic Art, em 1591. E é aqui que começa o voo algébrico rumo à abstração. Só que haviam alguns problemas. Primeiro, a notação do Viète era misturada, era sincopada. Só uma parte era simbólica. Depois, ele não misturava grau. Essa coisa de x ao cubo com x à décima não existia. X ao cubo é x ao cubo. Ele também tinha aquela coisa da herança dos gregos, de ter que ter alguma justificativa geométrica, porque ele estava estudando. E ele também restringia as suas soluções de equações a números reais positivos. E quem venceu tudo isso foi este ser cabeludo que vocês estão vendo na pintura, chamado René Descartes, que publicou um baita livro, La Géométrie, em 1637, onde ele descreve a sua geometria analítica. E o seu professor de geometria analítica deve ter contado que ele era ele era soldado, além de ser matemático, filósofo e advogado, como nós hoje, que conseguimos fazer tudo isso, né? Ele também era soldado e ele estava num dia frio, lá, sei lá onde, muito frio, lá na Europa, e ele ficou deitado até um pouquinho mais tarde, viu um ser alado pousando no seu teto. Podia ser uma drosófila, podia ser uma abelha, podia ser, sei lá, uma libélula, e o troço vinha e pousava aqui, pousava ali, e ele ficou pensando como é que ele conseguia posicionar e descrever os pontos aonde o ser alado parava ali no teto. Não sei se essa história é verdadeira, mas eu conto para os meus alunos, eu finjo que sei, eles fingem que aprendem, e a gente tem esse trato bem combinado. As notações do Descartes eram completamente simbólicas. Ele escolhia um sistema de coordenadas como referência inicial, como nós fazemos até hoje, e dali para frente ele descrevia tudo que ele precisava utilizando coordenadas do Descartes, coordenadas cartesianas. Uma outra coisa interessante é que a aritmética de números, a aritmética de escalares, ele fazia como que um tipo de aritmética de segmentos de reta, né? Então, pega um segmento, soma com outro segmento, você tem um segmento maior, um segmento menor do que o outro, você tem aritmética de segmentos de reta. Já, claramente, como um embrião aqui do que viria a ser um pouco da aritmética de vetores, que nasce bem depois. Na verdade, ela já existe, mas ela existe de modo velado, e isso vai... ou tantos outros vão utilizar noções vetoriais de forma velada, porque quem vai fazer, quem vai definir isso mesmo, eu vou falar depois, é o Josiah Gibbs. E os físicos falam desse cara até hoje, né? A álgebra vetorial de Gibbs. Mas o que eu quero que você
se lembre, é que foi o Descartes que chamou esse número aqui de imaginário. Também com um certo medo de lidar com isso e está fazendo heresia, então ele fala, não, vamos dizer que isso aqui é uma coisa da imaginação. Agora eu vou falar sobre dois caras que nós falamos o nome dele com bastante regularidade, sempre que ensinamos números complexos, tanto na escola básica quanto na universidade, nós falamos do nome do Argand e o nome do Gauss. Mas não foram só eles que trabalharam nessa coisa de números complexos, e agora, vejam, nós estávamos falando do casamento entre a álgebra e a geometria, e agora nós vamos começar a estudar não, mas eu vou começar a falar da primeira álgebra geométrica, se é que a gente pode dizer assim, que é a álgebra dos números complexos. O Wessel foi o primeiro que desenvolveu uma noção geométrica do que seria um número complexo. Número complexo, como nós conhecemos, em que você tem uma parte real, uma parte imaginária. Ele caracterizava os números complexos como pontos no plano e permitia descrever as rotações. Já aí, rotação era uma coisa muito importante e continua importante nas álgebras geométricas. Só que esse artigo, ele descrevia as rotações em termos algébricos, mas esse artigo não chamou a atenção da comunidade científica. Bom, quem de fato vai generalizar as rotações utilizando uma descrição algébrica é o Benjamin Ollin Rodrigues, não sei como é que fala o nome dele, que ele pega e fala, ó, qualquer rotação pode ser descrita como uma matriz, e ele diz que é a famosa matriz de Rodrigues de rotação, que você coloca ali o eixo, coloca ali o ângulo e você faz as rotações. O Jean-Robert Argand era um matemático amador, assim como eu amo o que eu faço, então eu sou amador. Ele publicou um ensaio sobre a maneira de representar quantidades imaginárias para construções geométricas. E aqui ele utiliza a geometria analítica. Só um minutinho, gente. O mal do home office é minha gatinha nova. Eu tenho uma gatinha bebezinha que está pulando aqui e eu estou com medo dela cair do parapeito da janela, por isso eu fui chamar a polícia para ela aqui. Desce daí, menino. Por favor. Bom, a raiz quadrada de -1, o Argand interpreta como a rotação do eixo real em 90 graus, ou seja, o eixo imaginário. Né? Naquele plano de Argand-Gauss, a gente tem o eixo dos números complexos reais, puros, e em 90 graus você tem o eixo dos números múltiplos de I, ou seja, os números imaginários. Ele foi o primeiro que pensou a representação dessa forma. Ele também foi o primeiro a usar a palavra módulo para o tamanho do número complexo, que a gente também define como vetor, e também foi o primeiro a utilizar essa como notação de vetor, ou seja, de a Cecília, oi Cecília, como a notação de um segmento orientado, e o segmento orientado que a gente tem e utiliza até hoje. Os matemáticos nem tanto, mas os físicos, mais os engenheiros usam bastante essa setinha em cima da notação de vetor. Bom, é aquela coisa, né? Conforme você vai conhecendo as coisas, o seu medo e o seu reacionarismo vai tendendo a zero. Porque você, de fato, vai se acostumando com aquilo. E eles foram se acostumando a fazer conta com unidades imaginárias e múltiplos de unidades imaginárias, e assim por diante. Então a gente tem três nomes aqui. O primeiro é este senhor, Abraham de Moivre, depois Leonhard Euler e, por fim, Carl Friedrich Gauss.
que trabalharam bastante com a consolidação dos números complexos, né? O Abraham de Moivre, esse aqui, o pai da fórmula de Moivre, que é essa fórmula de potência de números complexos, que é utilizada para estudar rotações no plano. Leonhard Euler, que é o pai da fórmula mais bonita da matemática, que é essa fórmula aqui, utilizando essa identidade, né? Só que a aceitação completa veio com um tratado que o Gauss publicou sobre números complexos dos pontos do plano. Então, o que eu quero dizer é, a primeira álgebra geométrica que se consolida é a álgebra dos números complexos. Quem é o pai desta álgebra? Todos esses que eu mencionei são pais, mas eu vou dizer que o pai da álgebra como teoria sistematizada, fechadinha, é Gauss. Bom, e o que é uma álgebra? Uma álgebra é, você tem um conjunto, esse conjunto ele é um espaço vetorial, mas também é um anel. Aqui você tem a adição do espaço vetorial. A adição do anel são a mesma coisa, os elementos também são no mesmo conjunto, só que aqui você tem um produto por escalar, esse escalar ele vem do corpo K, corpo de escalares, e você tem um produto aqui que é um produto que a gente vai chamar do produto da álgebra, que é o produto algébrico que define o anel. Então, temos dois produtos diferentes. Então, essa estrutura que você tem, o conjunto, a adição tanto do espaço vetorial quanto a adição do anel, o produto, a multiplicação por escalar e o produto dentro da álgebra, de modo que você consiga fazer esses dois produtos, tanto o produto por escalar quanto o produto algébrico, eles vão conversar. Então, sempre que você tiver essa estrutura, a gente diz que nós temos uma álgebra sobre o corpo K. Então, a gente pode ver os números complexos como uma álgebra sobre o corpo dos reais. Se a operação, o produto, essa operação aqui do produto algébrico for associativa, então a gente diz que a álgebra é associativa, caso contrário, a gente diz que é não associativa. Se esse produto for comutativo, a gente diz que a álgebra é comutativa. Caso contrário, ela não é comutativa, que vale uma ressalva, que nós estamos aqui em torno de 1700, final aqui do século XVIII, começo do século XIX, mas álgebra comutativa, como nós conhecemos hoje, como nós estudamos hoje, ela só se consolida como área ali no começo do século XX, com os trabalhos do Artin e da Emneder. E uma coisa importantíssima é que se o espaço vetorial for de dimensão finita, então a álgebra, a gente diz que ela é uma álgebra de dimensão finita sobre o corpo. Se ela é dimensão finita, isso significa que ela vai ter uma base, que é a base do espaço vetorial. Bom, este senhor do desenho, Sir William Hamilton, ele era irlandês, morava em Dublin, e ele estava tentando, porque, vejam, a álgebra dos complexos, ela faz rotações no plano. E o Sir William Hamilton falou assim, bom, se a gente consegue fazer isso no plano, será que a gente consegue fazer isso no espaço, no R3? Definir uma álgebra utilizando unidades imaginárias e um produto algébrico adequado, conveniente, de modo que a gente consiga definir as rotações, assim como o Olinde Rodrigues fez usando matrizes, mas não usando matrizes. E ele tentou, quebrou a cabeça, ficou louco. Aí um dia ele estava indo para uma reunião do departamento
né, como a gente sempre vai para as reuniões de departamento, super felizes, né, pela estrada fora, eu vou bem contente para a reunião do meu departamento. E a gente vai para a reunião do departamento feliz. Ele estava indo, imagino, para uma reunião do departamento e se deparou com uma ponte. Aí ele olhou para aquela ponte e falou, né, vem aquela luz de cima, faz sentido para ele. E claro que não foi assim, eu estou floreando um pouquinho para a história, para você não ficar dormindo, porque você está em casa, já estou acabando, você está com vontade de dormir, né? Mas nesse momento você imaginou o Hamilton chegando na ponte, e ali naquela ponte em Dublin, ele chega à conclusão de que ele precisa utilizar isso daqui. Então você tem um quaternio como número hipercomplexo, onde você tem 3 unidades imaginárias e não 2 unidades imaginárias, como ele estava pensando. E o que ele estava pensando? Bom, números complexos é isso aqui. E fazem rotações no R2. Para eu fazer rotações no R3, então basta eu pegar um troço desse daqui, ele não estava conseguindo. Então ele pensou em estender, pegar mais uma unidade imaginária. Então você tem 4 termos, então você tem quaternios, aonde I, J e K são unidades imaginárias cujo quadrado resulta em -1 assim, como nos complexos. E o produto algébrico, aqui, aquele produto estrelinha, ele satisfaz isso daqui. É uma álgebra não comutativa. Se você troca. E na verdade, não é que ela é uma álgebra não comutativa, ela é uma álgebra anticomutativa. Se você trocar de posição, você tem que trocar o sinal para você conseguir voltar para o lugar. Certo. Bom, aplicando essas regras, você pega 2 quaternios e você consegue escrever o produto desses 2 quaternios como um novo quaternio. Então você tem aqui o cara que está multiplicando 1, aqui o cara que está multiplicando I, aqui o cara que está multiplicando J, e aqui o cara que está multiplicando K. E aí você tem algumas definições, como conjugado de um quaternio, que é a mesma ideia do conjugado dos complexos, mantém o sinal da parte real, troca o sinal das partes imaginárias. Aí você tem aqui o conceito de norma. Então, também você pega a raiz quadrada do produto do quaternio por seu conjugado, assim como se fazia lá nos complexos. E aqui você tem o inverso do quaternio, aonde você toma o cara dessa forma, de modo que você consiga o inverso multiplicativo em relação a esse cara. Uma diferença importante. Os complexos formam uma estrutura de corpo com esse produto. Os quaternios não. Tá? Os quaternios não. Os quaternios eles vão formar um quase corpo ali. Ele faltou chegar na borda para ser um corpo, mas não chega a ser um corpo. Quando vocês que estão começando o curso chegarem lá em estruturas algébricas, vocês vão entender o que eu estou falando. Bom, então os quaternios passam a ser a segunda álgebra geométrica com a qual a gente se interessa. Porque aí a gente consegue perceber, fazendo algumas continhas, que quaternios de norma 1, ou seja, quaternios unitários, eles vão codificar, você tem um quaternio desse de norma 1, ele está codificando uma rotação no ângulo θ, de modo que você toma esse ângulo θ é 2 vezes o arco cosseno desse número real A, no sentido positivo ao redor do eixo, que é definido em R3 pelo vetor BCD, como a gente vê aqui. Então você pega aqui e você faz uma rotação com o quaternio em meio θ. Então o A aqui, ele está relacionado com metade do ângulo de θ. Mas na verdade ele vai rotacionar em θ. Certo. Então o Hamilton conseguiu o que ele queria. Ele queria estender a álgebra dos quaternios, dos complexos, de modo que ele tivesse uma estrutura de álgebra
e que, além da estrutura de álgebra, ele tivesse como fazer rotações e, portanto, fazer transformações geométricas operando com essas estruturas. Bom, depois vem esse senhor tão bonitinho aqui, o senhor Hermann Grassmann, que define 2 pontos fundamentais para o estudo algébrico geométrico, 2 produtos fundamentais para o estudo algébrico geométrico de subespaços vetoriais. O primeiro deles é um produto interno, que depois a gente vai chamar de produto escalar, mas ele chama isso aqui de contração, porque você vai conseguir fazer contrações entre subespaços, né? Você pode pegar um subespaço de dimensão 10 e um outro de dimensão 2, e do dimensão 10 você contrai 2 dimensões e você vai ter um subespaço de dimensão 8. Claro, numa palestra de divulgação não tem como a gente fazer conta, né? E tudo, isso é uma disciplina. Então, quem sabe a Wen aí, o Emerson, que se interessa por esse tema, consegue dar uma optativa, não sei, em álgebras geométricas, né? Porque, gente, eu vou dizer para vocês, a álgebra linear deu, tá? O futuro é isso daqui. Vou vender meu peixe, não me processem, por favor. Principalmente quem trabalha com álgebra linear, né? O pessoal que veio da Unicamp aí, o pessoal da otimização, lá as matrizinhas e tal, também gosta, gente. Vamos lá. Mas é muito interessante os resultados que a gente consegue com esse tipo de álgebra, né? Com álgebras geométricas. E é uma coisa que muitos matemáticos, e principalmente o pessoal da computação, está descobrindo isso agora. O pessoal da computação gráfica já conhecia isso daqui. Eles já trabalham com isso daqui há um tempo. Né? Mas o pessoal de outras áreas da computação está conhecendo isso agora e está deslumbrado com o potencial que essas ferramentas têm para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, além de contrair o espaço, nós conseguimos expandir o espaço, que são feitos utilizando o produto exterior, que é esse produto aqui. Então, o produto exterior, grosso modo, ele pega 2 vetores e expande esses 2 vetores para um pedaço de uma região plana. Só que qual é a diferença entre o paralelogramo plano, só o paralelogramo e esse negócio aqui? É porque a ordem com que você faz o produto orienta isso daqui. Então a gente tem... O que é um vetor? Um vetor é um segmento de reta que tem orientação. Então, o que é isso daqui? Isso daqui é um segmento de plano que tem orientação. Então, daí, ou seja, você vai conseguir um segmento de 3 dimensões com orientação, você vai conseguir um segmento em 4, 5, 6, 10, 1 milhão de dimensões e vai conseguir lidar com uma certa orientação com esse negócio. Por mais que eu não consiga ver. Ainda que eu não consiga desenhar, fazer a regrinha da mão direita, não, tá, aquela coisa do... Tá na disciplina de álgebra linear, você fica assim, você olha a classe inteira assim, né? Você fala, meu Deus, eu estou num hospício, tá todo mundo assim, né? Álgebra, geometria analítica. Enfim, a gente consegue, e isso é preservado quando a gente faz o produto exterior, e esse produto exterior ele pode ser feito para diversos vetores ao mesmo tempo, que é o que a gente vai chamar de blade. Então eu tenho uma K-blade, significa que eu tenho K vetores e eu faço o produto exterior desses vetores. Diferença dos 2 produtos, a contração é um produto interno e o produto exterior é um produto externo. Bom, aqui algumas propriedades do produto exterior, né, só para ilustração, e o que eu quero mostrar para vocês é o espaço multivetorial. Nós conhecemos o espaço vetorial da álgebra linear. Lá na álgebra linear, eu estou restrito ao que eu posso fazer aqui dentro. E tudo bem. As coisas que eu consigo fazer com isso daqui são fantásticas. Só que imagine que agora eu tenho números, vetores,
A Kessler levantou a mão, já vou passar para você, Kessler. Números, vetores, segmentos planos orientados, segmentos espaciais orientados, e eu posso ir subindo aqui de forma que eu não vejo fim aqui. Eu posso pegar a dimensão que eu quiser, posso pegar a dimensão N que eu quiser, e eu vou definir um espaço multivetorial. E quando eu fizer a combinação linear desse negócio todo, esse negócio todo vai estar dentro de uma álgebra, que é a chamada álgebra de Grassmann, ou álgebra exterior. E a gente consegue fazer loucuras e loucuras com essa álgebra. Kessler, você queria falar alguma coisa? Você levantou sua mão ou foi por engano? Desculpa, professor, foi por engano. Não, tranquilo, sem problemas. Você pode abaixar a mãozinha, clica aí na mãozinha de novo que ela abaixa. Isso. Beleza. Bom, mas até agora nós falamos dos complexos, depois nós falamos dos quaternos, agora nós estamos falando da álgebra de Grassmann, e aonde é que estão, todas são álgebras geométricas, e só que o principal nome das álgebras geométricas é o senhor William Clifford, que viveu menos do que eu. Clifford viveu 33 anos e ele morreu vítima de uma tuberculose em 1879. O Clifford, ele teve uma ideia fantástica. Ele teve uma ideia de pegar uma álgebra cujo produto algébrico juntava um produto interno com o produto exterior. Sabe aquela passagem que o Hamilton faz dos complexos para os quaternos? É um pouco isso, digamos assim, que acontece aqui na genialidade do William Clifford, de criar uma coisa que consegue sintetizar tudo aquilo que vinha sendo estudado de álgebras geométricas até então. Só que, como ele morreu, ele não teve tempo de explorar a sua própria ideia. E a álgebra vetorial de Gibbs foi a ferramenta matemática padrão que os físicos, engenheiros e cientistas da computação utilizam e utilizam até hoje, e não tem problema nenhum utilizar. Só que eu gostaria agora de falar com você, estudante, que vai fazer uma iniciação científica, que vai fazer um mestrado, que vai fazer um doutorado. Por que não explorar uma álgebra geométrica quando você for estudar? Por que não estudar essas álgebras e continuar o trabalho que o Clifford só começou e nós estamos dando andamento a isso? Porque há muito por fazer. Assim como a álgebra linear avançou muito, a nossa esperança é que daqui, sei lá, 200, 300 anos, o seu nome, por exemplo, pode estar sendo falado numa palestra dessa, como alguém que trabalhou incansavelmente para que as álgebras geométricas se transformassem numa ferramenta mais do que teoricamente bonita, mais do que o vislumbre de um mundo que consegue descrever diversas coisas ao mesmo tempo, assim como eu falei ali no resuminho, que está lá no site de vocês, né? Será que dá para eu somar uma reta com um círculo? Será que dá para eu somar, sei lá, um círculo com uma esfera, ou sei lá o quê? Ou com um plano? Isso tudo a gente consegue fazer em algumas determinadas álgebras geométricas. Se você vai para a álgebra geométrica conforme, você lá, que é a maneira como a gente descreve a geometria conforme utilizando a álgebra geométrica, a gente consegue somar um círculo com uma reta, por exemplo, que é uma coisa que, né, você fica pensando, tá, mas é o quê? É um buraco? O que é essa soma geometricamente? Não vou dar spoiler, né? Vou convidar você a estudar, fazer um projetinho aí, né, em álgebra geométrica. E a ideia dessa palestra é que você conheça alguma coisa que, em geral, não é estudada nos bancos das universidades ainda. Bom, o que eu disse aqui é que nessa seleção natural,
o Gibbs venceu o Clifford, só que não, porque surgiu uma variante do Clifford, né? Só para pegar o gancho aí, vocês estão entendendo, né? Evolução, variante e tal. Surgiu uma variante do Clifford, que é este senhor com quem eu estou nesta foto, que o Emerson estava presente nesse dia, foi um grande prazer receber uma indicação de prêmio das mãos do próprio David Hastings. Ele é conhecido como o pai da álgebra geométrica moderna, porque lá nos anos 60 ele introduziu a física, a álgebra geométrica, a álgebra de Clifford, como uma maneira de unificar a linguagem e de modo que você conseguisse colocar no mesmo balaio tudo isso que você está lendo aqui. Que, em geral, é estudado separadinho. Mas, de repente, você tem uma ferramenta onde você consegue juntar tudo isso daqui e fazer coisas magníficas com isso daqui. Sejam coisas estáticas, como eu e o Emerson trabalhamos com reconstrução de moléculas, por exemplo, ou reconstrução de imagens, seja com coisas dinâmicas, como a física matemática estuda utilizando a álgebra de Clifford. Então, tudo isso daqui, você tem um livro muito legal que chama Space-Time Algebra, ou seja, a álgebra do espaço-tempo, aonde o Hastings diz o seguinte, ele diz que essa álgebra é chamada de álgebra geométrica pelo próprio Clifford. Então, se você for a um dos trabalhos do Clifford, ele vai dizer, essa álgebra é uma álgebra geométrica. E esse nome álgebra geométrica passa a ser utilizado pelo Hastings, pelos físicos que seguem o Hastings e por uma gama de pessoas que estudam aplicações a partir do trabalho deste senhor que ainda está vivo e ainda está pesquisando e ainda está dando palestras. A cada 3 anos ele vai a um Agaxe, né? Ele tem muitos anos, sei lá, quase 90 anos, e o ano passado ele estava nessa conferência que foi na República Tcheca. Um cara incrível realmente, David Hastings. Acabou de sair um artigo com uma revisão fresquinha sobre algumas novas aplicações à álgebra geométrica. Então, veja as coisas que nós temos aqui. Cinemática e robótica, computação gráfica e animações, redes neurais e reconhecimento de padrões, processamento de sinais e de imagens, aplicação de versores e de transformações ortogonais, spinores e matrizes, cálculo geométrico aplicado, física, software de geometric álgebra e implementações, aplicações da matemática discreta, que é o que eu faço, e a topologia, geometria e sistemas de informação geográficos e geometria, codificação, né, encriptação e a representação de curvas e de superfícies em ordens mais altas. Então, tudo isso daqui são aplicações novas que acabaram de surgir. Esse paper é agora de fevereiro de 2022, do Eckhard Hitzer, com duas colaboradoras aqui. Esse é um cara que eu já vi a palestra dele, um cara bacana, da Universidade Católica do Japão, Universidade Cristã do Japão, acho que é o nome da universidade dele. Mas é um paper muito legal, que eu ainda não li inteiro, né, porque eu descobri ele essa semana, e eu quis mostrar para vocês todas as aplicações que ele faz o catálogo aqui nesse trabalho. Enfim, quero apresentar para vocês 2 livros muito legais para estudantes de graduação. O primeiro deles ganhou o prêmio Elon Lages Lima de melhor livro o ano passado. É um prêmio que foi inaugurado o ano passado pela SBMAC e pela SBM. É o livro de de 2 colaboradores meu e do Emerson, né, o Leandro Augusto Frata Fernandes e o professor Carlile Lavor. O Leandro é da Federal Fluminense
o Carlile é da Unicamp e o professor Manuel Menezes de Oliveira Neto, que é professor da Federal do Rio Grande do Sul. É um livro fantástico para quem quer aprender álgebra geométrica em português, e este livro está à disposição para download gratuito, e não é pirataria, é download gratuito oficial, tá? Não é Library Genesis, essas coisas que vocês sabem aí, né? É download real oficial, né, lá no site da SBMAC. Você pode ir lá fazer o download do livro. No site do Leandro, você consegue fazer o download do livro com as atualizações que ele fez, corrigindo um erro ou outro, e assim por diante. Tem um outro livro muito legal, que é o livro do Kenichi Kanatani, né, Understanding Geometric Algebra, Hamilton, Grassmann e Clifford for Computer Vision and Graphics. Ele tem o viés de visão computacional e computação gráfica. Enfim, o meu propósito com a palestra foi mostrar para vocês que existe vida e existe muita matemática diferente, muita matemática boa, que há para ser feita, que não cabem num curso de graduação, né, que no curso de graduação a gente explora muita coisa, e isso aqui em geral ainda não cabe. Quem sabe um dia isso virará uma cadeira, uma disciplina, uma universidade, e quis mostrar para vocês a linha do tempo entre o desenvolvimento da geometria e o desenvolvimento da álgebra, quando as duas coisas se unem até que a gente tem as álgebras geométricas. Eu já estou no limite do meu tempo. Obrigado em todas as línguas possíveis aí a todos vocês. Obrigado mesmo. Obrigado. Excelente palestra, mais uma vez, Felipe. Eu só tenho a agradecer. É muito gostoso de te ouvir, porque você consegue uma palestra ali, pegar muita coisa e ligar. Então, para mim é sempre surpreendente e fantástico. Obrigado, a Alexandra havia levantado a mão ao final da palestra. Alexandra, você gostaria de perguntar alguma coisa? Não, depois é o nascimento, é isso aí, 1933 do ré. Sim. 1800, eu falei, Deus. É 1933, é verdade. Eu também tinha notado. Foi tanto 1800 ali digitando no LaTeX que acabou passando, desculpe. Não, mas depois eu falo um pouquinho, Emerson, porque eu também gostaria de fazer uma pergunta, mas deixa o pessoal perguntar. Tá, joia. Bom, então vamos abrir agora o espaço a perguntas, comentários, tá? Todo mundo fique à vontade, podem começar a interceder, pessoal. Pois não, Lucas, pode perguntar. Eu gostaria de saber se a álgebra geométrica ela tem alguma aplicação na topologia das variedades. Se já existe uma ponte entre topologia das variedades e a álgebra geométrica ou ainda não foi feita? Não que eu conheça. Mas você pode... eu esqueci, eu acho que eu não coloquei meu e-mail ali, mas é fácil conseguir meu e-mail. Se você me mandar um e-mail, eu posso tentar ver o que eu tenho aqui da bibliografia que eu tenho aqui em casa, se tem alguma coisa. Caso eu não saiba, eu pelo menos posso te dizer aonde você pode tentar buscar, encontrar. Eu não conheço nada nesse sentido ainda. Ou seja, é uma coisa a ser explorada, né? Compreendo. Obrigado. De nada. Professora Patrícia Hernandes levantou a mão. Professora? Oi, Felipe, boa noite a Boa todos. noite, Patrícia. Excelente palestra, não tem como dormir na sua palestra. Que bom, fico feliz. Não tem. Sobre o produto exterior, qual que é a diferença? Se puder colocar no slide do curso, qual que é a diferença do produto vetorial que a gente estuda em geometria analítica? O que mudaria aí? É uma excelente pergunta, Patrícia. O produto vetorial ele é considerado um dual do produto exterior em 3 dimensões.
Porque o produto vetorial só é feito em 3 dimensões. Sim. O produto exterior, não. O produto exterior você consegue fazer para qualquer dimensão. Né? Ah, tá. Então você pegou aí uma base ortonormal E1, E2, E3. Então você está em 3 dimensões Isso. aí, mas... Então, Isso, neste caso, é igual. Neste caso, é dual. É dual. Dual. Não é a mesma coisa. Existe uma operação que é chamada dualização, onde você tem... E quando você faz a dualização do produto exterior, aparece o produto vetorial. Quando você desdualiza o produto vetorial, você tem o produto exterior. E isso só acontece no R3. Entendi. Mas então esse E2, esse produto exterior com E3, não dá E1, por exemplo? Não dá. Não dá. Isso daqui é um pedaço de plano, onde é um pedaço do plano definido por esses 2 vetores. Por E2 e por E3. Então, é como se eu tivesse... imagine, eu tenho aqui E1, E2, E3. Em cada um dos planos definidos aqui, dos hiperplanos, né, definidos aqui, você pega um pedaço e você faz uma correção por esse fator multiplicativo e soma essas 3 coisas. Essas 3 quantidades, elas estão em planos diferentes. E você está considerando isso como uma coisa só. E não é uma coisa de dimensão 3, digamos assim. São 3 pedaços de planos que formam, digamos assim, orientados ainda, né? Porque você tem a orientação. Se você trocar de posição, você troca a orientação e você tem este ser aqui que junta 3 pedaços de planos distintos. Entendi. E tem alguma relação desse conceito de produto exterior? Porque assim, eu já ouvi falar de produto exterior em geometria simplética, álgebra simplética, campos hamiltonianos. É o mesmo produto exterior que tem lá? Você sabe me dizer isso? Ou eu só acredito que parecido? Eu acredito que sim. Quando a gente estuda álgebra multilinear, por exemplo, a gente começa ali estudando produtos tensoriais, que tem uma determinada relação, e depois que a gente estuda produtos tensoriais, você vai estudar produtos, a álgebra de Grassmann do produto exterior, né, que é aquela coisa, que você pega uma forma, você pega o troço alternado, ou seja, conforme você vai permutando, você vai trocando sinal. Então, é a mesma operação do produto exterior, é a operação do Grassmann. Tanto que eu lembro, quando eu estudei isso no curso de verão, que eu fiz em álgebra linear, eu estudei isso como álgebra de Grassmann logo depois que eu estudei álgebra tensorial, logo em seguida. Isso dá um sistema de coordenada para uma superfície grassmanniana. Aí. Isso daí é um sistema de coordenada no projetivo. Isso dá o sistema de coordenada de uma superfície grassmanniana. Por isso que a Patrícia está identificando, porque ela já viu a superfície grassmanniana lá no mundo dela, em que ela estuda, lá na teoria de singularidades. Muito obrigado. É isso aí. Legal. Inclusive, no segundo livro que você indicou, eu vi que aparece a palavra Hamilton. Então, acredito que tenha... Vou dar uma olhada nessa referência. Tem, assim, justamente o sistema de coordenada grassmanniana. Isso. E aí tem as equações de Hamilton, deve ter alguma que tem a ver com a álgebra simplética. Então, deve ter alguma coisa deve ter a ver. Não está correlato ao que eu estudo, né? Por isso que, às vezes... existem coisas que estão espalhadas por outras áreas que não é a minha área, mas... Não dá para saber tudo. Não dá, mas quando eu encontro isso, eu me interesso. Né? Por exemplo, a pergunta que foi feita de conexão com variedades. Né? De certo modo, eu acho que agora já existe uma relação aí que foi estabelecida, né? Então, de certo modo, isso tem a ver com aquela primeira pergunta que eu não sabia responder. Muito legal. Então tá, obrigada, Felipe. De nada, Patrícia. Eu vi que alguém falou sobre o produto tensorial. Existe uma relação, existe uma determinada expressão que a gente faz
de algo que a gente, assim, tem uma determinada coisa que a gente faz utilizando isso daqui que dá para ser descrito como um produto de tensores, né? Como se fosse uma digamos assim, uma generalização do que se faz com matrizes, né? Você pega uma determinada matriz que faz uma operação, uma transformação geométrica, e você consegue fazer isso numa dimensão onde você não consegue expressar isso num espaço que você não consegue expressar com matrizes, mas você consegue um análogo tensorial. Tem um livro muito legal do Christian Pervas em que ele faz isso com essa expressão tensorial. Todas essas operações, produto geométrico e tudo mais, inversão de multivetores, essas coisas todas podem ser descritas em termos de produto tensorial. Uma coisa que eu não falei, Emerson, desculpa te interromper. Dá pra, por exemplo, na álgebra geométrica, a gente consegue inverter vetor, que é uma coisa que a gente não consegue fazer na álgebra linear. O que é o inverso de um vetor? Em geral, os meus alunos da engenharia, quando eu vou dar aula de geometria analítica na engenharia, é muito comum essa palavra, esse termo. Dá para inverter, quando a gente faz aquela inversão do escalar, né? 1 sobre o escalar que multiplica o vetor, dá para inverter o vetor, e a gente fala, infelizmente não dá para fazer isso, porque é uma outra coisa e tal. Aqui dá. Nas álgebras de Clifford, você consegue calcular o inverso de um vetor e trabalhar com aquilo tranquilamente, sem nenhum problema. Então, só para finalizar o comentário, todas as operações dentro dessa álgebra podem ser descritas como esses produtos tensoriais, né? E isso tem um apelo teórico bem legal, mas um apelo prático meio deixar de lado, porque torna-se, operacionalmente falando, algo muito caro. Então, mas é legal, de qualquer forma, é sempre legal. Sim. Do ponto de vista computacional, ainda é muito caro utilizar essa ferramenta, né? Em geral, mesmo quando a gente sai dos tensores, né? Mesmo quando a gente sai mesmo quando fica muito caro. O último paper que eu e o Emerson publicamos, a gente percebia o revisor falando, vocês estão tentando matar uma barata com uma bazuca, né? Uma coisa muito pesada, mas a gente estava dizendo, veja, de certo modo a gente está tentando fazer uma tradução disso do mundo da álgebra linear para o mundo, do mundo matricial para o mundo de álgebra geométrica. Demorou, mas convencemos. Convencemos, Pelo cansaço. Pelo cansaço. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Estou à disposição. Pois não, Alexandra, pode falar. Não é bem uma pergunta, mas é um elogio e, assim, de certa forma, não trabalho com isso, tá, Felipe? Mas aquilo que eu vinha falando da história, né? A gente percebe a evolução da ciência, isso é muito importante, principalmente para os alunos, e às vezes até alguns professores precisam ouvir isso. Porque tem muitos professores que falam assim, vocês fazem porcaria, isso não serve para nada, só para publicar em revista. E muitas vezes a gente percebe a evolução da ciência, que muitas vezes não tem uma aplicação direta, não tem um recado que as pessoas querem, não vai servir para nada. Então, eu trabalho muito isso quando eu dou o curso de história, um pouco de história da matemática, trabalho com a história da ciência, para a gente ver essa evolução. Os registros, muitas vezes, eles são... Porque a gente trabalha só com os registros escritos. Eu trabalhei na minha tese de doutorado com história oral, porque eu tinha pessoas que ainda estavam vivas. E a gente estuda a matemática, principalmente a história, com os registros, esses fatos do que está publicado, né? E aí a gente observa, né, todo esse
conhecimento. Então, isso tem que servir muito de estímulo para os nossos alunos. Sem dúvida. Muitas vezes eles falam, não estou entendendo nada dessa palestra. Eu tinha um professor no Rio de Janeiro que falava assim, treine os ouvidos, é importante você ouvir, mesmo que você muitas vezes não está entendendo tudo. Então, isso é muito importante para os alunos, porque muitas vezes os alunos, às vezes, olham a palestra, não querem assistir a palestra durante uma semana da matemática, porque não está entendendo, eu estou no tal ano e tal. Você deu uma palestra brilhante, e mesmo pessoas que não estão nesse nível de entender o que é uma álgebra geométrica, ou uma álgebra multivetorial que você colocou, mas eles percebem o quanto a ciência evolui sem dúvida, dentro da universidade, e nós precisamos disso. Então, é importante as pessoas... eu entendi até metade. Ótimo. Ótimo. Já valeu a pena. Ainda um terço. Isso é muito importante. Isso estimula. E estimula nós, professores, pesquisadores, também, de que a ciência não para. Olha, a evolução que você colocou aí, desde os primórdios até os dias atuais, assim, foi espetacular. Então, eu só tenho a te parabenizar Obrigado. a comissão organizadora por ter convidado e colocar para os alunos que é muito importante. É muito importante nós... e além de você ter sido muito didático. Muito obrigado. Foi muito didático. Porque se você chegasse falando sobre determinado ponto, não, você mostrou tudo. É claro que tinha coisas ali, mas que eles poderiam não entender, mas você foi muito preciso, muito didático, para um tempo muito pequeno. Sim. Você conseguiu vender o seu peixe. Fico feliz. Parabéns, parabéns. Eu falei para o Emerson, obrigado. Eu falei para o Emerson, foi um grande desafio preparar, porque primeiro falar fora da sua bolha, né? Quando você... Uma coisa é falar para os pesquisadores. Quando a gente está falando para os pesquisadores, em geral, a gente fala, isso é o que eu estou fazendo, entenda se você quiser, não entenda se você não quiser. Bem o que você disse. Mas quando a gente está falando para os alunos, a gente, de certo modo, precisa mostrar para eles essa importância. E eu adoro, nas minhas aulas, utilizar história. Primeiro porque o homem faz a sua história, né? A história sucede o homem, a história sucede a ciência. E não só os avanços. O Emerson me conhece, ele sabe que, em geral, inclusive nos papers que a gente faz, é importante narrar os fracassos, para que outras pessoas não caiam naquele mesmo caminho de fracasso, mas, em geral, você publica um paper, quando você submete, o revisor fala, isso daqui e tal, isso daqui foi um fracasso, isso daqui não serve. Não serve para você agora, mas pode servir para uma outra pessoa que está estudando isso e tente enveredar por esse caminho. A ciência não é só encher de informação, mas ela tem uma história, e contar a história, assim como a gente ensina a ciência, de certo modo dá sentido, né? Dá sentido para o ensino, para a aprendizagem. Exatamente. Eu vou só acrescentar uma coisa, porque a grande dificuldade da matemática, muitas vezes, é que ela não é conhecida como uma ciência experimental. É verdade. Porque chega lá, o agrônomo, ele vai testar um agrotóxico, tá? Se deu certo, ele publica. Se ele não deu certo, ele publica também que aquilo não funcionou. Exatamente. Tá? E nós não. Se a gente vai por um caminho, e muitas vezes você leva, às vezes, anos para... E aí você testou variáveis, acrescentou isso, aquilo, e aí não deu certo, parece que o trabalho foi perdido. Não, digo mais, Alexandre, ainda que dê certo, se não for melhor do que o que existe, já... Então, eu fico assim, o trabalho com matemático é árduo. E eu vejo, sim, em outras ciências mais experimentais, que isso é mais...
isso aflora de forma mais fácil, e nós não. Isso precisa ser reconhecido também, foi o que você falou, porque, de repente, alguém começa do zero uma coisa que você já estava na metade e não deu certo. Sem dúvida. Né? Mas mutatis mutandis, né? Vamos... A gente nós somos os encarregados de mudar o futuro. Nós, hoje, que podemos mudar o futuro. Então, nós, como pareceristas, como editores, como pessoas que temos essa consciência, podemos hoje tentar mudar para que as gerações futuras consigam... porque isso também é muito engraçado, porque uma vez eu vi uma pesquisa mostrando que os níveis de ansiedade e depressão em pós-graduandos de matemática é muito maior do que em outras áreas. E talvez tenha um pouco a ver com isso também, de que a gente não são tolerados fracassos como processo científico, não como um processo do aprender. E cabe a nós tentarmos reverter essa prática, né? Essas ideias aí, como muitas coisas já mudaram do começo do século para cá. Pessoal, mais alguma pergunta? Se ninguém tiver uma pergunta... Lucas, por gentileza. Existe alguma ponte entre teoria dos grupos e álgebra geométrica? Existe. Principalmente dos grupos que são estudados na teoria de Lie. Né? Quando você estuda ali grupo linear, grupo especial, grupo ortogonal, existem vários trabalhos, vários livros que fazem esse link entre os grupos lá da teoria de Lie e álgebra geométrica. Obrigado. As minhas perguntas com relação muito forte entre topologia das variedades e teoria dos grupos. A maioria das variedades pode ser geradas grupos a partir delas. E esses grupos dizem informação sobre as variedades. E essa é a pergunta. Obrigado. De nada, querido. Bom, então vamos agradecer a excelente palestra aqui do professor Felipe. Temos mais uma palestra. Muito obrigado. Então, vamos lá. Obrigado, professor Felipe. Foi excelente mesmo. Dá para ver pela interação que todo mundo teve. Que bom. Essa é a maior prova, né? Foi mais um Fico sucesso. muito feliz quando vocês fazem perguntas, quando a gente pode conversar. Ô, Francisco, tudo bem, cara? E fico muito feliz quando a gente consegue conversar. E o meu e-mail está aí, o Guilherme colocou aí no chat. Estou à disposição para conversar, enfim, sempre que quiserem bater um papo, manda um e-mail lá que a gente Os slides foram enviados também para mim, né, Felipe? Eu mandei para ti. Pro Telegram, mandei ali, né? no nosso grupinho do Telegram, né? Quem tiver aí, interesse é só se você mandar quiser um e-mail botar pra como mim. hiperlink no... beleza. Se você quiser botar como hiperlink ali no site, fica à vontade. Tá joia, perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Mando sim, Ednei. Valeu. Tá joia. Beleza.